Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Eu estou um pouco rouco, está muito frio, então eu não estou muito bem esses dias friosos assim, o nariz, a garganta, mas eu estou aqui para trazer mais uma mensagem. Eu sou seu irmão em Cristo, para quem não me conhece, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Já estou caminhando para 4 anos, já está mais ou menos. Comecei em janeiro, dia 1º de janeiro de 2021. E estou até o dia de hoje com vocês, todos os dias. Eu estou trazendo mensagem nova para a nossa edificação. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento, para a edificação da nossa vida. E o título é esse: o mundo não precisa de religião. Para que serve a religião? Qual o significado de uma religião, seja ela qual for? O mundo vive muito bem sem religião. Por quê? Você disse isso, irmão Nilson. Porque você olha que o nosso, não só o Brasil, mas o mundo, existem religiões que você nunca ouviu nem falar o nome e nem sabe qual é o procedimento, o que eles acreditam, o que eles pregam, o que eles ensinam lá dentro. E isso não traz benefício nenhum. Nenhuma religião traz benefício algum. Nem mesmo as religiões do passado, onde Jesus bateu de frente contra ela, que era fariseus e saduceus, que era a maior religião, os povos mais que se dizia, mas não era, mais santo daquele tempo. Jesus bateu de frente com eles. Eles saíram, eles tinham os costumes de Moisés. E Jesus veio trazendo uma mensagem que bateu, chocou contra eles. É como nós da graça. A mensagem da graça choca contra esse sistema mentiroso, fraudulento, enganador, mentiroso, roubador. Esse sistema que está aí. E eu pergunto, um país como o nosso, nós temos aí salões de baile onde o povo se diverte. É um divertimento, nada mais do que isso. Serve para quê? Simplesmente para satisfazer carnaval. Para que serve o carnaval? Distraimento. Distrai. Você olha para uma pessoa que passa uma noite inteira brincando carnaval. Quando o dia amanhece, ela está feliz, alegre, contente. Ela não vê a hora dela voltar novamente, ao anoitecer, ou escurecer, ela voltar para passar. Ela passa as 4 noites participando do carnaval e fica feliz. Porque é algo que agrada o quê? A carne e agrada a alma. A alma se alegra. Porque se você não sabe o que é a alma é o seu raciocínio, seu sentimento. Nada mais do que isso. A alma não tem nada a ver. A maior parte das pessoas, hoje você pergunta o que é alma e espírito, eles não sabem. Eles misturam alma e espírito com... é tudo a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. E não é. A alma está dentro da sua mente, é seu raciocínio, é aquilo que você imagina. É sua alma. E ela se alegra. Você vai num carnaval, você dança, você vai num baile, você dança, você vai num show. Você vê lá seu artista preferido, você fica feliz, contente, você passa ali horas e horas ali naquele show, naquele aperto, aquela multidão, mas você está, como no caso dessa cantora que teve no Brasil, agora o mês passado, parece que foi agora no início, agora acho que no fim de abril, começo de maio, por aí, aquela cantora que veio ao Rio, Lady Gaga, ela ajuntou 1.600.000 pessoas lá em Copacabana. Então o povo vai
Vem gente de longe, de outros países para assistir. A Copa do Mundo. As pessoas ficam ali, gastam dinheiro, e muito dinheiro, para participar da Copa. Tem gente que deixa de trabalhar para não perder a Copa. A gente vê que uma escola é muito importante, uma faculdade, qualquer tipo de escola tem o seu significado. Hospital, qualquer lugar de lazer, praia. Mas eu pergunto, e religião? Para que serve? Qual o benefício que ela traz para o povo? Nada. Nada, nada, nada. Zero, zero, zero. Se você começar a somar, vai dar zero. Porque o que ela sabe é tirar do povo. Nada mais do que isso, é mentir para o povo e tirar do povo. Então isso deveria deixar de existir. Eu vi essa semana, foi quinta-feira, parece. Quinta, quarta, essa semana. Eu vi num programa onde o programa do Daniel Contígio. Eu gosto muito de ver esses programas. Para mim ficar por dentro do que está acontecendo no mundo religioso. Eu acompanho o mundo político. Tudo que está acontecendo na política, eu estou vendo, acompanho. Vejo muito documentário da antiguidade, lá do Egito, da Etiópia, daqueles países da África, da Ásia. Eu acompanho muito esses documentários. E vejo também esses programas na internet. Eu estou acompanhando. Eu sou aposentado, estou dentro de casa o dia todo, eu tenho tempo para ver isso daí. Então, do que eu falo daquilo que eu estou vendo. É o que está acontecendo agora no momento. Eu estou informado de tudo isso. Eu vi no programa do Daniel Contígio, onde apareceu um pregador. Ele era pastor e teólogo. E ele deixou de ser pastor, deixou a religião e se tornou um ateu. Não acredita mais na Bíblia. Aí o apresentador do programa disse a ele, mas por que você está tão revoltado desta forma? Ele falou assim, porque eu me aprofundei dentro da Bíblia e vi que a Bíblia não bate com nada do que a gente está vendo sendo pregada por aí. Eu preguei tanto e não vi resultado nenhum. Preguei cura, preguei isso, e não tinha solução. Eu falei, então como eu posso continuar pregando uma coisa que eu não estou vendo? Então por isso que eu me tornei um homem que não acredito mais em religião, não acredito mais em nada dessas coisas. Ele falou assim, a Bíblia é um livro muito difícil. É muito difícil você... Ele começou a citar algumas passagens da Bíblia. E eu conheço bem este livro. Eu tenho um conhecimento profundo dentro desse livro. Eu já falei em algumas mensagens que eu não gosto de citar certas passagens que está aqui dentro, porque muitos vão desistir, vão se tornar descrentes, deixar de acreditar. Mas ele falou uma coisa e tem muito a ver. Ele falou assim, quem escrevia, porque eu tinha para mim que quem escrevia os escritos sagrados eram aqueles que acompanhavam os profetas, os sacerdotes, de acordo com o que eles iam falando, iam fazendo, eles iam anotando, não. Existia um grupo de escriba que escrevia, talvez era aqui do sul, por exemplo, eles escrevia a história, mas lá no norte, o povo passava a ter conhecimento da história, já escrevia de uma forma completamente diferente, ele estava explicando. Em outra parte, já existia um outro grupo de escritor que pegava a história e já escrevia diferente, então por isso que existe muita contradição. É como nos dias de hoje. Eu, no momento que ele estava falando, eu estava meditando, que eu assistia a Bandeirante,
o repórter da Bandeirante. Terminava, eu punha no SBT. Terminava, eu punha na Record. Terminava, eu punha na Globo. E nenhum jornal batia com o outro. Talvez falava no mesmo assunto. Do acidente, de um avião que caiu, de alguma coisa, de uma guerra. É diferente. Então, os próprios repórteres, eles saem fazendo sua reportagem, mas nenhum faz igual ao outro. Tem uns que vai mais a fundo, tem outros que passam meio por cima. Então ele começou a explicar isso. Por isso que existe muita contradição. Eu só quero dar uma pincelada numa coisa só. E tem muito a ver. Lá, em 1 Crônica, capítulo 21, ali está registrado, ali no versículo, está registrado que Satanás incitou a Davi a numerar o povo de Deus, a qual era proibido por Deus. Porque Deus era aquele quem pelejava, guerreava para defender o seu povo. E Davi foi incitado por Satanás para numerar o povo e saber quantos homens de guerra existiam em Israel. E por causa disso, Deus castigou Davi, 70.000 homens morreu por uma peste que Deus mandou em Israel por causa da desobediência do pecado de Davi. Isso está em Crônica, capítulo 21, 1 Crônica. Mas você vai lá para Samuel, capítulo 24 de Samuel, você encontra dizendo assim, que Deus incitou a Davi a numerar o povo de Deus, e por causa disso Deus castigou Davi e matou 70.000 homens. Aí, eu falando isso para uma pessoa, eu falo, pare. Por quê? Lá fala que foi o diabo, aqui fala que foi Deus. Aí eu entendi. Porque passou 400 anos e o sacerdote veio e escreveu. Então são coisas que não era escrito na hora. Por exemplo, Jesus, nos livros de Jesus, nós encontramos os 4 livros biográficos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não era escrito na hora. Eu achei que os discípulos, Jesus estava falando, discursando, fazendo algum trabalho ali no meio do povo, alguém estava anotando, escrevendo, como hoje você vai a um fórum, você está depondo num fórum, testemunhando ali, tem alguém batendo ali, né, colocando tudo que você está falando, está sendo registrado. Eu achei que era assim, tudo que eles falavam, o discurso, oração, milagre, sinais, tudo era escrito. Não. Existe passagem aí, segundo a teologia, que a gente fez teologia, que passou 50, 100, 200, 300 anos, 400 anos depois que eles foram escrever a história. Agora, como eu, por exemplo, como é que eu sei o que aconteceu há 50 anos atrás? Há 50 anos atrás, tal hora, eu estava falando isso, assim, como? Não tem base. E quem escreveu este livro? Foi o Espírito Santo? Não, foi o homem. Foi o próprio homem, um homem comum como eu e você, quem escreveu este livro. Então ele começou a explicar o significado deste livro. Ele falou assim, esse livro tem para muitos como um livro sagrado, um livro santo. Mas na verdade não é. Ele falou assim, esse livro só serve para confundir o povo e nada mais. Porque esse livro existe muita promessa, mas não cumpre nada. Aí eu comecei a pensar, falei assim, de fato, se a pessoa for aprofundar, quem procura acha, como se diz. Você vê certas coisas que ele começou a falar, e chegou a comparar Moisés, como Moisés e Elias. Ele comparou Elias como Bilade, e comparou Moisés com Adolf Hitler. Ele falou, Moisés matava sem piedade, mandava matar criança, matar mulher, mandava invadir aquela cidade, aquele vilarejo e matar o povo. E Elias matou todos os profetas de Baal, só porque houve um desafio, mas o desafio que Elias fez foi para ver qual era o Deus verdadeiro que respondia com fogo. Ele não falou assim, o Deus que responder com fogo, vocês vão morrer, vocês vão ser degolados, cortados os seus pescoços. Não disse isso.
O desafio foi esse. Quando isso terminou, ali que fogo desceu do céu e destruiu todo aquele holocausto, Elias pegou com alguns mais e degolou todos os profetas de Baal. Segundo ele, foi 900 ao todos, os profetas que depois Elias fugiu. Então, ele falou assim, se você começar a olhar para esse livro aqui, você vê tanta coisa, homem chamado homem de Deus, como Davi, ele citou Davi. Davi era um homem sanguinário, um homem adúltero, vivia em adultério direto, em prostituindo para lá, para cá. Então, ele falou assim, vê a vida de Davi, e era considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele falou assim, então, por causa disso, eu deixei de frequentar, de acreditar, e hoje eu deixei isso de lado. Então, voltando para o termo da mensagem, ele disse, o mundo vive muito bem sem a Bíblia. O mundo não precisa de Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita, na verdade, ele disse uma verdade, a Bíblia foi escrita para um povo. Quem é esse povo? Israel. A Bíblia não foi escrita para o Brasil, nem para a Inglaterra, a Argentina, os Estados Unidos. Foi escrito somente para um povo. Deus tinha promessa para um povo, tirar esse povo das mãos de Faraó e levar para uma terra, onde ele tinha prometido, era uma promessa dele. Deus não prometeu para aquele povo céu, Deus prometeu terra para eles. E nós olhamos aqui no fim, aqui já nos livros históricos de Jesus, Jesus mesmo afirmando, eu vim somente para o meu povo. Por quê? Porque Jesus era judeu. Ele disse no 15 e 24 de Mateus, quando os discípulos perguntaram a ele, Senhor, despede essa pobre mulher, que era cananeia, vinha chorando, gritando, clamando por misericórdia. Despede. E ele vira para os discípulos e diz, eu fui enviado somente, quer dizer, somente, porque não tinha outro povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vim somente para esse povo. Lá no 10 de Mateus 5 e 6, ele diz, vai e prega o evangelho aos 12 apóstolos. Mas não andei pelo caminho do gentio, nem entrei em aldeia de samaritano, que era gentil, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse livro foi escrito somente para eles, não para nós. Então ele começou a explicar e eu falei assim, tudo bem, irmão, mas eu me asseguro, muito principalmente nas cartas paulíneas, porque todos os livros de Moisés, como nós sabemos que a lei, ela terminou em Cristo. Ela terminou lá no capítulo 10, versículo 3 de Romanos. O fim da lei foi Cristo, versículo 4. O fim da lei, 3 e 4, você vai encontrar que o fim da lei é Cristo. Depois você olha para os evangelhos, que chamam de evangelhos, os 4 livros biográficos de Jesus, Jesus riscou Colossenses 2, 13 e 14, tudo. Ele riscou, apagou e colocou nós, gentil, como um povo sem dívida. Nós não temos dívida nenhuma. E o apóstolo São Paulo é o único que escreveu para o mundo gentil, que somos nós, as cartas paulíneas. Por isso que hoje, nós da graça, pregamos muito as cartas de Paulo, porque Paulo prega a graça. Jesus pregou a lei. Ele diz no capítulo 5, 17 de Mateus, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir. Então Jesus cumpriu a lei. Mas o apóstolo Paulo não tinha nada a ver com a lei. O apóstolo Paulo pregou a graça que ele disse no capítulo 1, versículo 7 e 8, não há outro evangelho além desse. Esse é o único. E qualquer um, eu ou qualquer um, que pregar um outro evangelho além desse, seja anátema, seja maldição. Porque no capítulo 16, versículo 25, o apóstolo Paulo disse, esse evangelho da graça
foi dado a mim antes que o mundo existia. Então não foi dado a nenhum dos apóstolos, foi dado somente ao apóstolo Paulo. Meu irmão, então não tenha dúvida. Por isso que eu volto agora, terminando a mensagem, eu volto a dizer, o mundo não precisa de religião, você não precisa de religião. Você precisa da graça de Cristo na sua vida. Você precisa da paz de Cristo na sua vida. É isso que você precisa. Não é religião, que religião não salva, não muda, não transforma ninguém. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.